um vizinho pegou ele em cima do telhado. Ele entrou no meu carro, que estava estacionado na frente de casa, e abriu o carro e soltou o freio. O carro desceu e bateu no carro de trás. Que bateu numa moto. Senhoras e senhores, tudo bem? Meu nome é Emílio Zagaia. Com 42 anos, eu tive um AVC isquêmico. Eu não andava, eu não falava, nada. Mas agora, tá tudo bem, tá lindo. Zoe, a vida é hoje. Bira e Helena. E o Caião? Tudo bem, Caião? Tudo bom, Emílio? Tudo bem. O Bira, ele tem um filho com autista. Isso, ele tem sintoma de autismo, né? Quantos anos ele nasceu? Ele nasceu, foi em 75. 82, 82. 40 anos. Está com 40 anos agora. Vai fazer 40 anos em novembro. Ele é o terceiro filho nosso, né? Nós tivemos o mais velho, o Bira, né? E a Helena teve um problema de trombose, teve que ficar uns 5 anos sem engravidar. Aí veio o segundo filho, também demorou bastante para nascer, né? Tanto o primeiro como o segundo filho teve uma diferença de 5 anos, então demorou muito para nascer. E aí em seguida veio o Caio. Foi uma gravidez normal, tranquilo. E quando estava próximo de nascer, ela começou a sentir as contrações e falou, vou tomar um banho para a gente se preparar para ir para o hospital. No que ela levantou do sofá para ir para o chuveiro, começou a sentir já que a bolsa estourou e ele começou a nascer. Aí nós jogamos um cobertor no chão e ele praticamente pulou no meu colo, ele nasceu na minha mão. Olha só, Caião! Foi assim uma coisa muito inesperada, que a gente não tinha tanta prática, né? Não tinha prática nenhuma, para ser sincero. Sim. Então foi um choque pra gente. Aí, na sequência, nós embalamos, né, o Caio e fomos para o hospital. Mas correu tudo bem, normal, né? Ele ficou 2 dias internado com a Helena, aí voltou para casa e vida que segue. Só que ele teve esse, vamos dizer assim, o crescimento dele foi normal, mas ele tinha algumas dificuldades. Ele não falava, 2 anos, sabe? Ele pouco pedia as coisas, não reclamava de nada, sabe? Ele ficava vendo alguma coisa na TV, ele corria, saía de perto, né? E nós levamos ele em vários pediatras na época, e todo mundo fala, não, isso é normal, geralmente atrasa, tem crianças que demoram para falar com 3, 4 anos, mas a gente sempre preocupado, né? E perto dos 4 anos que ele foi diagnosticado que ele tinha autismo, né? E aí nós começamos a cuidar com mais carinho. E ele frequentou alguma escola? Frequentou lá em Ribeirão, a gente tinha uma associação amiga do autista, né? Nós montamos lá, a Helena foi diretora lá, tocou praticamente com outras pessoas, né? E em Fortaleza nós tivemos uma escola particular que dava um certo apoio, né? Aqui ele foi para o Vagalume, que era uma escola também que aceitava, né, criança especial, e depois foi para o ILES. Até hoje ele frequenta o ILES e tem a parte tanto didática como de trabalho, né? Sim. Que ele faz. O Bira tem um lanche, o lanche bom, cara, é muito bom. Cara. Que bom. É muito bom. E à noite ele vai lá pro ônibus, que ele é o gerente do refrigerante, né, Caio? Ah, é? Parte de refrigerante, sachê, tudo é ele. Quantos anos o Caio tinha quando mudaram para Londrina? Ele tinha aproximadamente 14, 15 anos, né? Era já pré-adolescente, tanto que ele já foi direto, quando ele foi para o ILES, ele foi direto para
para subsede, que é acima dos 14 anos. Na primeira fase, em Ribeirão Preto ainda, ele tinha muita dificuldade. Ele tinha todos aqueles sintomas, que naquela época era autismo, né? Agora é TEA, é outra história, né? Transtorno do espectro autista, né? Que é uma forma diferente, não só de nomear, mas foi englobado outras dificuldades, né? E agora é TEA. E aí ele tinha até para diagnóstico era difícil, né? Isso, imagina, há 35 anos atrás, o pediatra não conhecia autismo. Ele tinha vários sintomas, inclusive o pior, né? Que é a hiperatividade. Ele não deixava eu segurar a mão dele. Para andar na rua era um terror. Não podia deixar o portão de casa aberto, que ele fugia. Com a associação, trabalhava com uma equipe multidisciplinar, ele foi sendo trabalhado e foi conseguindo autonomia, independência. Hoje ele vai para o ILS sozinho. Você tem mais filhos? Tenho. E eles aceitaram bem? Na associação, uma das situações era a família trabalhar com o irmão. Os profissionais, inclusive, falavam que ele tinha sorte, porque como ele tinha vários irmãos, então disputa de igual para igual. Então ele teve, assim, uns terapeutas como o irmão, né? Então teve o privilégio de ter essa situação. Então todo o trabalho que foi feito lá na primeira infância é o que você vê hoje, não tem ideia do que ele era quando ele era pequeno. E Deus? Vocês apegaram a Deus? Bastante. É. Porque a gente tem formação, né, religiosa. E em cima disso a gente sempre se apega, né, principalmente nessas horas que você sente essa dificuldade, né? E coisa inusitada, porque você fica se perguntando, né, por que eu, né? E ao mesmo tempo, Emílio, a gente também teve uma satisfação, porque enquanto a gente estava só sabendo do Caio e o problema dele, né, parece que o mundo ia acabar. A partir do momento que nós começamos a conhecer outras crianças com o mesmo problema do Caio, de repente nós falamos, puxa vida, meu filho não tem nada perto do que tinha as outras crianças. Sim. Que apesar da hiperatividade, das dificuldades que ele apresentava, né, era uma criança que tomava 4, 5, 6 banhos por dia. Você menos esperava, ele estava tomando banho, adorava água. Mas, sabe, era mais controlado do que as outras. Teve criança que nós conhecemos, Marcelo, coisa assim terrível. A casa dele não tinha mais nada inteiro, quebrava tudo. A única coisa que era inteira era a televisão que ficava em cima do guarda-roupa. Pra você ter uma ideia, o pai dele levava o Marcelo na associação com um chevette. Ele ia no banco de trás. Ele agarrava aquele banco e começava a mexer. Ele arrancou o banco do carro. Então, é umas coisas que, sabe, você fala, nossa, será que eu tenho problema mesmo, né? Era muito difícil. Coisa assim de você não ter como deixar o portão aberto. E mesmo no quintal. O vizinho pegou ele em cima do telhado. Olha só, Caio. Se o vizinho teve não problema, lógico, né? Mas muitas. Próximo dos outros não tinha nada, sabe? Ele entrou no meu carro, estava estacionado na frente de casa, e abriu o carro e soltou o freio. O carro desceu e bateu no carro de trás. Que bateu numa moto. Então, ele entrou pelo porta-malas. Nossa, sabe, ao mesmo tempo que, sabe, tinha problema, mas se dá risada, porque você tinha a noção que ele estava raciocinando de direito, né? Ele sabia o que tinha que fazer para chegar no carro. A história dele pequeno seria hilário se não fosse trágico. Conta para mim uma história dele. Ele andava de bicicleta, por causa dos irmãos, cada um tinha uma bicicleta. E ele tinha uma bicicleta que era o que ele herdou, né? Um dia a bicicleta sumiu. E ele desmontou a bicicleta, levava peça por peça e jogava em algum lugar. Que eu nunca soube onde era esse lugar. Quando nós acordamos, estava só o quadro da bicicleta. Eu só percebi porque... E roupa também. Ele tirava a camisa e
saía com camisa e voltava sem camisa. Aí um dia eu falei, o que está acontecendo? Vou ver o que está acontecendo. E segui ele. Ele na bicicletinha, eu segui ele. Ele estava enfiando as camisetas no bueiro, uma pracinha que tinha perto de casa, na rua de cima. Tinha uma pracinha e ele enfiava as camisas tudo no bueiro. Se a vida é hoje, como que está a vida de vocês hoje? Tranquilo, tranquilo. Olha, ele está cuidando da gente, pra você ter uma ideia. Né? Agora com a pandemia, a gente ficou até preocupado, porque ele tem uma organização que é uma coisa louca, né? Você deixa um copo fora do lugar, quando vê, o copo está na pia. Ele já levou. Então, assim, uma organização, né, que dá gosto. Uma memória, sim. E no lanche, inclusive, às vezes a gente não lembra o nome da pessoa. Como é que é o nome dele, Caio? Ele sabe e fala pra gente. Ele então, levanta, ele faz suas higiene, faz a barba, tudo sozinho, faz o café dele, toma, vai pra escola, volta, assim, entendeu? Então ele está muito independente hoje. É lógico que a gente tem sempre a preocupação de ser um inocente, né? Não tem tanta maldade como as pessoas da idade dele teria, ou tem. O meu medo é que ele não conta o que acontece na rua. Isso ele não sabe fazer, até hoje. Então, se alguém fizer alguma maldade com ele na rua, eu não vou ficar sabendo. Às vezes encontra uma pessoa conhecida e nem assim, normalmente você fala, eu vi tal fulano de tal na rua, né? Não fala. Não é capaz de trazer essa história pra gente. Da mesma forma que não traz as coisas boas, também não traz as coisas ruins. Sim. O que vocês têm a falar para os quem está assistindo? Nunca desista do teu filho. É um problema, mas você tem que ter a solução. Né? E você tem que encarar, sabe? Uma coisa normal. É como se você compra um carro, né? E ele dá um defeito. Você tem que consertar esse defeito, né? Para poder andar. Sim. E a criança é a mesma coisa. Uma criança normal, se você não conversar, não ensinar as palavras para ela também não vai aprender. Você vai ter mais dificuldade de fazer isso como um autista, mas consegue. Você tem um truque que vocês comunicam com ele ou não? Perguntas objetivas, curtas e objetivas, senão ele não consegue acompanhar. Caio Craco Iope Tasquete. Você tem 40 anos. 40 anos. Vai fazer Quantos em anos você novembro. tem? Eu passei em novembro. E você tem na memória a mudança para Londrina? Tem. De onde que você morava antes de vir para Londrina? Ribeirão Preto. Olha. De Ribeirão Preto nós fomos para onde? Para Fortaleza. E de Fortaleza De Fortaleza viemos para Londrina. Londrina. Você gosta do Ilés? Eu gosto do Ilesse. Por quê? Que time você torce? Atlético Mineiro. Mas amanhã você pergunta, vai falar louco. Ah, bom, ufa. Você gosta mais do Corinthians ou do Palmeiras? Eu gosto do Corinthians. Pô, meu filho, mas eu sou palmeirense. Palmeiras. Zoe, a vida é hoje.